Vamos à segunda parte da sessão a partir de agora. Vamos agora passar para a segunda fase. Vamos iniciar com o voto da ministra Rosa Weber, que tem a palavra. Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência, a eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares, o senhor vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, o procurador-geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Fabiano Dalazen, e todos os que, na tribuna virtual, fizeram uso da palavra com invulgar brilho, já foi destacado por todos, no enfrentamento da sensível questão posta nesse recurso extraordinário que vem do Rio Grande do Sul. E a todos me permito cumprimentar na pessoa das doutoras Débora de Lima, que falou pelo IDCCRIM, e a doutora Marina de Souza, pelo IDDD, ambos institutos que participam do feito na condição de amice pública. Minha saudação especial ao eminente relator por mais esse voto brilhante e prenhe de sensibilidade. Como se viu, esse recurso extraordinário foi manejado pelo Ministério Público Gaúcho e aqui aportou via agravo para destrancá-lo, o que aconteceu com seu provimento e com subsequente reconhecimento de repercussão geral ao tema. Nele se discute a ilicitude de prova obtida a partir de revista íntima de visitante de estabelecimento prisional, proclamada na origem por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e na proteção ao direito à intimidade, à honra e à imagem. Trago o voto escrito, senhor presidente, e juntarei aos autos, e adotando a metodologia que Vossa Excelência incentiva e que prioriza a otimização do julgamento, uma vez que não vou divergir do eminente relator, ao contrário, subscrevo os fundamentos de Sua Excelência e limito-me a sublinhar que os métodos estatais de averiguação de segurança, como regra, hão de ser não invasivos e sempre com respeito e preservação da dignidade humana. A danosidade social da violação do bem jurídico de intimidade repercute em toda a sociedade, uma vez que contraria um dos fundamentos da República, a dignidade da pessoa humana, e os relatos feitos, já inúmeras vezes destacados nesta sessão, desde as sustentações orais, dão bem a medida da afrontosa humilhação imposta em especial às mulheres de todas as idades, inclusive crianças, para ingresso em presídios, para visita a filhos, pais, companheiros, enfim, entes queridos presos. Nenhuma tolerância, a meu juízo, pode-se ter no Estado democrático de direito com o emprego de práticas vexatórias dessa ordem para controle de segurança na visitação a presos, considerando, em especial, o dado que já foi aqui também muito enfatizado, de que os resultados destas práticas, em termos de descoberta de entorpecentes, tóxicos, em geral, tem sido ínfima. A ordem democrática constitucional brasileira, a um só tempo, expressamente proíbe o tratamento desumano e degradante e erige a dignidade da pessoa humana como seu fundamento. E com relação a isso, todos nós estamos de acordo, pelo menos todos que se manifestaram até aqui. Apenas eu ouvi com muita atenção as reflexões propostas sempre com maior pertinência pelo ministro Alexandre de Moraes, com toda a experiência que ele tem, né, dada a sua condição e até em outros tempos, não só de promotor de justiça, mas como também de secretário da Segurança e ministro da Justiça.
Se bem compreendi as reflexões propostas pelo ministro Alexandre, elas são basicamente 3. Primeiro, de não serem as revistas íntimas automaticamente consideradas vexatórias e degradantes, ou seja, que não seja uma qualificação automática. Segundo, que essa tese se limite aos que estão a ingressar no estabelecimento prisional, como visitantes, até diante das inúmeras outras situações em que pode ocorrer, como, por exemplo, em aeroportos, onde são muito comuns os flagrantes de pessoas portando droga no corpo. E o terceiro seria da inviabilidade de se considerarem automaticamente ilícitas as provas assim obtidas, cabendo ao magistrado, né, o exame. E aí, esse item terceiro condicionado, então, ao item primeiro. Foi como eu compreendi. Exato, ministra Rosa. Obrigada, ministra Alexandre. Também eu entendo, isso eu quero destacar, excepcionalmente lícita a busca pessoal dos visitantes de presídios, mas desde que fundada em elementos concretos e documentados que materializem e justifiquem a fundada suspeita do porte de objetos ilícitos ou proibidos, de modo a viabilizar o controle judicial a posteriori sobre a legalidade do procedimento e responsabilização por eventuais abusos. Mas, dito de outra forma, a revista íntima dos visitantes de prejuízos, em regra, para mim, é ilícita. E por que excepcional? Nas hipóteses em que possa-se entender necessária, ela há de ser precedida do uso de equipamentos eletrônicos e radioscópicos, ainda que saibamos, já também foi bastante enfatizado, nem sempre ou a mais das vezes não disponíveis. E quando essas buscas invasivas se mostrarem absolutamente necessárias por razões formalmente consignadas por escrito, elas devem ser conduzidas com privacidade, como também enfatizou o ministro Alexandre, por pessoal treinado e do mesmo gênero que a pessoa submetida ao procedimento, observando-se, enfim, padrões de higiene, saúde e segurança. E, em consequência, a ilicitude da prova ela há de resultar da ilicitude da revista íntima, que é a regra geral. Entretanto, da leitura que eu fiz, não só da leitura que eu fiz do voto do eminente ministro Edson Fachin, mas da oitiva do voto de Sua Excelência, a conclusão a que cheguei é que essas condicionantes que eu reputo reais condicionantes, nele estão observadas, tendo Sua Excelência estabelecido parâmetros que eu entendo adequados e que, uma vez descumpridos, implicam em revista vexatória com a consequente ilicitude da prova por meio dela obtida. Eu peço desculpas, mas eu vou fazer a leitura da parte final, conclusão, síntese conclusiva do voto do eminente relator, quando diz: assente-se que é lícita a busca pessoal, porém, em visitantes de estabelecimentos prisionais, ela deve ser realizada apenas após a submissão de equipamentos eletrônicos, e se for fundada em elementos concretos ou documentos que materializem e justifiquem a suspeita do porte de substâncias, objetos ilícitos ou proibidos, de modo a permitir-se o controle judicial, bem como a responsabilização civil, penal e administrativa nas hipóteses de eventuais arbitrariedades, ou seja, na mesma linha que eu entendo adequado. Continua Sua Excelência. Todavia, o desnudamento de visitantes e inspeção de suas cavidades corporais, ainda que alegadamente indispensáveis à manutenção da estabilidade no interior dos presídios, subjugam todos aqueles que buscam estabelecer contato com pessoas presas
negando-lhes o respeito a direitos essenciais de forma aleatória. A ausência de equipamentos eletrônicos não é nem pode ser justificativa para impor revista íntima. Se existirem elementos concretos a demonstrar fundada suspeita do porte de substâncias e ou objetos ou papéis ilícitos que constituam potencial ameaça à segurança do sistema prisional, admite-se a revista manual, que é a busca pessoal, prevista no próprio CPP, né? À luz do ordenamento sindicável judicialmente. A revista aos visitantes, necessária à segurança dos estabelecimentos penais, deve ser realizada com respeito à dignidade humana, vedada qualquer forma de tratamento desumano ou degradante, devendo ser conduzida de conformidade com a regra 52 das regras de Mandela. Entende também assentar que as provas obtidas em desconformidade com esses parâmetros são ilícitas por violação a normas constitucionais, questão a ser suscitada e analisada nas instâncias apropriadas em consonância com a fase da persecução estatal. Né? E aí a tese: é inadmissível a prática vexatória da revista íntima em visitas sociais nos estabelecimentos de segregação compulsória, ou seja, limitado o tema, vedados sob qualquer forma ou modo o desnudamento de visitantes e a abominável inspeção de suas cavidades corporais, e a prova, a partir delas obtida, é ilícita, não cabendo como excusa a ausência de equipamentos eletrônicos e radioscópicos. Se a questão é a expressão revista íntima, ela exatamente igual a vexame, a humilhação e prática vexatória, talvez possa se conseguir um denominador comum com a busca pessoal. Eu não tenho nenhuma dificuldade com isso, mas eu estou nessa linha, com toda a vênia, compreensões contrárias, conhecendo e negando o provimento ao recurso extraordinário nos exatos termos propostos pelo eminente relator. É o voto, presidente. Sem som, presidente. Sem som, presidente. Posso falar? Eu dependo do sistema. Eu sozinho não consigo falar. Então, ministro Gestoff, queria saudar a presença de Vossa Excelência, porque no início da sessão não aparecia ainda a sua imagem, razão pela qual eu gostaria de, com muito prazer, passar a palavra a Vossa Excelência para o voto. Boa tarde, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral da República, senhoras e senhores advogados, servidores, todos que nos acompanham. Cumprimento o eminente relator pelo aprofundado voto, exaustivo voto e, como sempre, o brilhante voto trazido. Cumprimento também ao ministro Alexandre de Moraes e todos os votos até agora proferidos e as sustentações orais. Mas de todo esse debate, eu ainda não cheguei a uma conclusão definitiva em relação às posições que foram exaradas nos votos proferidos. Por isso, senhor presidente, eu vou pedir vista dos autos. Pois não, o ministro Gestoffoli pede vista dos autos e eu indago ao colegiado se aguardarão a vista do ministro Gestoffoli. Então, proclamo o resultado porque, não obstante o ministro Alexandre de Moraes tenha feito muitas observações com as quais eu só queria dizer que eu concordo, porque esse bill de indeniidade pode gerar consequências danosas a que se referiu o eminente vice-procurador-geral da República. Nós que fomos do Ministério Público sabemos que as crianças, as mulheres podem ser usadas se houver, na verdade, esse bill
Na verdade, eu, na qualidade de presidente, acho que tanto o relator quanto o ministro Alexandre de Moraes têm razão. E os votos se completam. Mas, de toda maneira, eu vou proclamar o resultado, que, apesar dessas observações feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes negou o provimento do recurso. Está certo, ministro Alexandre? Vossa Excelência negou o provimento ao recurso. Sim, eu neguei por outros fundamentos, mas neguei provimento ao recurso. Provimento. Então, eu proclamo o resultado após os votos do ministro relator, que negava provimento ao recurso, do ministro Alexandre de Moraes, que negava provimento ao recurso por fundamentos diversos, dos votos do ministro Alberto Barroso, Rosa Weber, que acompanhavam o relator, pediu vista dos autos o ministro Dias Toffoli e aguardam os demais. Presidente... Pois não, ministro Gilmar. Não, só para ressaltar, eu acho que as teses colocadas, as questões colocadas estão muito bem colocadas e acho que também é bem vindo o pedido de vista, tendo em vista eventuais contradições que se assentam, sobretudo, nas teses. Eu acho que é fundamental que o que o ministro Alexandre está chamando a atenção é para a questão das teses. Então, é nesse ponto que nós temos que focar. Também é a minha percepção. Quer dizer, concordar com a violência, a dignidade da pessoa humana, mas ponderar com prudência o que pode acontecer se não houver, digamos assim, nenhuma limitação durante o tempo em que o Estado deve se incumbir de adquirir esses equipamentos. Então, o resultado fica exatamente assim. Aguardam os demais. Tem sustentação? Então, agora nós vamos, tendo visto o pedido de vista, nós vamos passar o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5659, que ela é conexa com a ação direta de inconstitucionalidade 1945. Essa aqui é uma vista do ministro Toffoli e essa aqui é o início do julgamento com sustentação oral. Mas eu acho que... Nessa ação direta 5659, o relator é Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli. E na ação direta constitucional 1945, Vossa Excelência, apesar da tese homogênea, Vossa Excelência pediu vista. Mas, pelo que eu fui informado pelo gabinete de Vossa Excelência pretende iniciar pela ação direta de inconstitucionalidade, o que vai acarretar com que eu faça ingressar no recinto dos advogados, dos feitos, vamos ter que ouvir relatório de sustentação oral, seguindo aí a escolha de Vossa Excelência. Estou de acordo com o que Vossa Excelência mencionou, ministro? O meu voto eu já fiz distribuir aos gabinetes, mas eu tenho um voto resumo que é comum às duas ações. Tá bem. Então, Vossa Excelência, deve levar no máximo 20 minutos, é um voto resumo rápido. Então, eu posso fazer, eu abro com os relatórios, sustentações orais, e Vossa Excelência vai, então, votar de maneira uniforme para os dois feitos. Isso. Tá bem. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Pode colocar os advogados. Não. Já passava lá, agora passar a palavra para ele fazer o relatório. A gente já vai Estão os advogados todos já? Ok, já estamos incluídos. Então, os advogados já estão incluídos. Eu passo a palavra à Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, para o relatório da ação direta de inconstitucionalidade 5659. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento os advogados e advogados que entraram na sala do plenário virtual. O relatório eu já fiz distribuir, mas agora eu passo a um resumo desse relatório já distribuído, haja vista que teremos as sustentações orais.
Portanto, digo que trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pela Confederação Nacional de Serviços, com o objetivo de que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Complementar Federal 87 de 96 e do Decreto 46.877 de 2015 do Estado de Minas Gerais, bem como a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do artigo 5º da Lei 6763/75 e do artigo 1º, incisos 1 e 2 do Decreto 43.080 2002, ambos daquela unidade federada, a fim de se excluir das hipóteses de incidência do ICMS as operações com programas de computador software. E aí eu transcrevo a legislação questionada, e Vossas Excelências e também aqueles que farão uso da palavra, evidentemente, têm conhecimento, portanto, omito a leitura da extensa legislação dos dispositivos que estão sendo impugnados. Indo mais adiante, nesse já resumo de relatório, digo que a requerente alegou ter legitimidade ativa, nos termos do 103.9, diz também estar presente o requisito da pertinência temática, já vista que a tributação impugnada atinge diretamente os interesses de grande parte das empresas filiadas às federações vinculadas à autora. Ressalta que dentre essas empresas encontram-se prestadoras de serviços técnicos de informática e similares, que praticam operações com programas de computador software realizadas ou não por transferência eletrônica de dados. Alega que com o advento do Decreto 43.080, passou-se a prever no Estado de Minas Gerais a incidência do ICMS sobre as operações com programas de computador. Segundo o diploma, a base de cálculo do imposto corresponderia, abro aspas, ao valor do suporte informático, mídia, e ser destinado à comercialização ao dobro do valor referido suporte, fecho aspas. Já com o Decreto 46.877, houve a revogação do referido dispositivo. Destaca a requerente, contudo, não ter essa modificação afastado a incidência do imposto sobre a totalidade das operações com softwares, consoante concluiu o Fisco Mineiro, em resposta à consulta de contribuinte número 29 em 2016. Embora tenham os respondentes feito salvaguarda em relação à incidência do ISS quanto aos programas de computador customizados. Sustenta a requerente ter o Estado mineiro incorrido em bitributação, ao determinar a incidência do ICMS sobre as operações com software realizadas ou não por meio de transferência eletrônica de dados. Segundo sua compreensão, a elaboração, o licenciamento e a cessão de direito de uso de programas de computador seriam serviços tributáveis pelo ISS, nos termos da Lei Complementar número 116 de 2003, Lei Complementar Federal, subitens 1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.07 e 1.08 da lista anexa à referida Lei Complementar Federal de 2003. Defende também estar incorreto o entendimento de que software tem natureza de mercadoria. De sua perspectiva, abro aspas, o software pode ser definido como um conjunto de informações e procedimentos que permite o processamento de dados no computador e comandam o seu funcionamento segundo os objetivos do usuário, fecho aspas. Sustenta que os programas de computador têm natureza jurídica de direito autoral, de propriedade intelectual. Diz também que eles são abstratos, intangíveis, incorpóreos, embora passíveis de avaliação econômica. Entende inexistir circulação de mercadorias nas operações com software, o que seria um pressuposto para a incidência do imposto estadual. Isso porque nas operações com software, abro aspas, não existe a transmissão da titularidade do bem ao adquirente, mas tão somente o licenciamento / cessão do direito de uso, fecho aspas. Argumenta a requerente que para ser possível a incidência do tributo sobre operações com software, seria necessário lei complementar dispondo sobre o fato gerador, sobre a base de cálculo e os contribuintes sujeitos ao tributo, o que de sua ótica não teria ocorrido na Lei Complementar 87/96. Entende, além disso, que a alteração promovida na base de cálculo do ICMS acabou por instituir, por via transversa, imposto por intermédio de decreto e não por lei. Na concepção da requerente, os dispositivos impugnados violam os artigos 146.3, 151, 155.2 e 156.3 da Constituição Federal, bem como os princípios da legalidade tributária, da tipicidade tributária e da segurança jurídica. O governador do Estado de Minas
apresentou informações sustentando que não possui legitimidade para figurar na ação. Em suas palavras, o pedido deduzido na inicial envolve a interpretação de dispositivo de lei nacional, devendo ser reconhecida por isso a legitimidade passiva do Presidente da República e do Congresso Nacional. No mérito, defende a improcedência do pedido. A AGU manifesta-se pela improcedência do pedido. Entende que o Estado de Minas Gerais não criou imposto por vias transversas, diz que o artigo 4315 do Decreto 43.080 trazia apenas um benefício fiscal consistente na adoção de base de cálculo reduzida, distinta da base de cálculo normal do ICMS, que corresponde ao valor da operação. Tal benefício teria posteriormente sido revogado pelo Decreto 46.877 de 2015. Ressalta que a Corte entende ser possível a incidência do imposto sobre softwares, mesmo diante da inexistência de bem corpóreo ou de mercadoria em sentido estrito. O presidente do Congresso Nacional apresentou informações, aduz em síntese que a Corte, no exame da referida ação direta, já se posicionou no sentido de admitir a possibilidade de incidência de ICMS sobre programas de computador. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais igualmente apresentou informações, argumenta não ser possível a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto do caput do artigo 5º da Lei Mineira 6763, pois trata-se de dispositivo que reproduz a letra da própria Constituição Federal. A Presidência da República também encaminhou informações, diz que a Corte tem o entendimento de que os softwares, ainda que qualificados como bens incorpóreos e adquiridos por meio de transferência eletrônica de dados, podem e devem ser alcançados por conceito constitucional e legal de mercadoria. A PGR opina pela improcedência do pedido, informa que a incidência do imposto estadual sobre operações relativas à compra e venda de software ocorre por força do artigo 5º da Lei Mineira 6763 e do artigo 2º da Lei Complementar 87. Sustenta que as alterações promovidas pela Lei Complementar 157 diz que apenas o subitem 1.05, abro aspas, cuida de programas de computador e se refere a licenciamento ou cessão de uso, fecha aspas, devendo ser esse subitem compreendido na esteira da jurisprudência do STF como licenciamento ou cessão de uso de software de encomenda. Este é o resumo do relatório já previamente distribuído. Sofre pela brevidade, síntese, e que torna possível aos eminentes advogados o uso da palavra. Então, eu convido para falar pela Confederação Nacional de Serviços, Dr. Ricardo Oliveira Godoy, que disporá do tempo de 15 minutos como requerente. Não saiu a voz? Advogados da palavra. Então, para falar com a Confederação Nacional. A minha voz, os senhores ouviram? A minha? Concedendo a palavra? Perfeitamente. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro relator Dias Toffoli, excelentíssima senhora ministra relatora Carmen Lúcia, da ADI 945, que está sendo julgada em conjunto, excelentíssimos senhores ministros dessa Corte Suprema, ilustríssimo senhor representante da Procuradoria-Geral da República, demais colegas advogados, serventuários da Justiça, boa tarde. Antes de mais nada, gostaria de deixar clara minha honra e minha emoção, minha primeira ostentação oral nesse plenário, ainda que de forma virtual. De qualquer forma, inicio essa participação em nome da Confederação Nacional de Serviços, que é autora da ADI 5659, de relatoria do ministro Dias Toffoli, e amiga da Corte na ação direta de constitucionalidade 1945, de relatoria da ministra Carmen. A Confederação Nacional de Serviços é representante máximo em território nacional de toda a categoria das empresas de tecnologia da informação. Gostaria de observar, Vossas Excelências, que mais uma vez essa Corte é chamada a decidir tema de enorme contemporaneidade, visto que ao tratarmos do licenciamento de software, é impossível não falarmos da evolução do mundo digital nos últimos 20 anos. De qualquer forma, a questão aqui tratada, em resumo, é se o licenciamento de software disponibilizado por meio eletrônico é fato gerador do ICMS ou não. Ao nosso ver, deve ser abordada sob dois aspectos.
O primeiro deles diz respeito, excelências, ao fato concreto e inafastável de que o licenciamento de software disponibilizado por meio eletrônico está expressamente previsto como fato gerador do Imposto sobre Serviço, o ISS, nos termos da Lei Complementar 116 de 2003 e suas alterações posteriores, especialmente a Lei Complementar número 157 de 2016, valendo aqui uma breve transcrição. Artigo 1º. O Imposto sobre Serviços de competência dos municípios e do Distrito Federal tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa. Item 1.05 da lista anexa, licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computador. Por outro lado, não há norma legal de mesma hierarquia que preveja a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, visto que a Lei Complementar 87 de 96, que regulamenta a incidência do ICMS, em momento algum dispõe sobre o licenciamento de software como base de cálculo do ICMS. Ora, excelência, assim, para que fosse possível a incidência do ICMS nas operações em questão, haveria necessidade de se alterar tanto a Lei Complementar número 116 de 2003, que trata do ISS, como a Lei Complementar número 87 de 96, que trata do ICMS, sob pena de ofensa ao artigo 146 da Constituição Federal, como é o caso que está ocorrendo, tanto em relação à legislação do Mato Grosso, quanto de Minas Gerais, objeto das duas ADIs em comento. A propósito, ainda, a Lei Complementar 116 de 2003 é ainda mais expressa no seu artigo 1º, parágrafo 2º, onde diz: ressalvadas as exceções previstas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. Ora, a opção legislativa é clara: o licenciamento de software deve ser tributado pelo ISS. O ministro Luiz Fux, em seu voto, no RE 651703, ele relembrou a prevalência da vontade da lei complementar em detrimento de solução constitucional para a definição de qual imposto deve incidir em cada caso concreto, valendo também aqui uma pequena transcrição desse voto. Deveras, abre aspas, deveras, muito embora a materialidade dos impostos pressuponha o reconhecimento de conceitos mínimos, o processo de definição de qual imposto deverá incidir no caso concreto deve tomar como ponto de partida a solução oferecida pela lei complementar. Fecha aspas. Há tanto que, quando da análise da medida cautelar da ação direta de inconstitucionalidade 1945, aqui, objeto do julgamento, os ministros, excelentíssimos ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, alertaram em seus votos, naquela época, sobre a ausência de lei complementar para exigir ICMS sobre operações com software. Aliás, quando da propositura da ADI 1945, que ela é de 98, ou seja, de 1998, 22 anos atrás, também não havia ainda a Lei Complementar 116 do ISS, que é de 2003, e que somente em 2003 passou a prever expressamente a incidência do ISS sobre o licenciamento de software. Ou seja, naquela oportunidade até talvez pudesse justificar a propositura da ADI, mas, a nosso ver, a legislação atual já superou esse entendimento. Pensar diferente, excelências, seria permitir, ao arrepio do artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal, a bitributação dessa atividade, bem como a invasão de competência legislativa. A bitributação e o conflito de competência entre estados e municípios, excelências, apenas reforça a necessidade de solucionar a questão via lei complementar, nos termos do artigo 146, inciso 1 da Constituição, a qual, conforme já visto, é a Lei Complementar 116 de 2003. Na dúvida de qual imposto deve incidir, impera a vontade do Poder Legislativo, em detrimento de eventual interpretação judicial, pois somente no Congresso Nacional se faz possível o amplo debate democrático em busca da correta solução ao conflito de competência. Daí porque a Constituição, em seu artigo 146, reservou à lei complementar a solução desses conflitos. Cabe ao Poder Judiciário, evidentemente, verificar se foram respeitados pelo legislador os sentidos mínimos extraídos da Constituição na concepção de cada imposto, sendo certo que a imaterialidade do software guarda estrita relação com o conceito constitucional de serviços
e não com circulação de mercadoria. Mas isso veremos adiante rapidamente. De qualquer forma, excelências, esse entendimento sobre o conflito de competência, sobre a prevalência da Lei Complementar 116, ele tem sido também o entendimento de todas as decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reiteradamente tem decidido nesse sentido, conforme as decisões já relacionadas nos nossos memoriais que foram entregues a Vossas Excelências. Ultrapassada essa questão de natureza formal, o segundo aspecto que gostaríamos de abordar também é que não há como se admitir a incidência do ICMS sobre as operações com software realizadas mediante disponibilização eletrônica de dados, seja via download, via streaming, na nuvem, pois não existe qualquer característica capaz de acarretar a sua efetiva circulação. Leia-se como circulação a transferência de propriedade e, por consequência, a incidência do ICMS. Esse colendo do Supremo Tribunal Federal entende que a incidência do ICMS pressupõe a transferência de propriedade. Entendimento esse que foi recentemente reafirmado em sede de repercussão geral no agravo em recurso extraordinário número 1.255.885, em agosto de 2020. Pedido vênia, mais uma vez, para uma pequena transcrição da ementa. Ementa, recurso extraordinário com agravo, direito tributário, ICMS, deslocamento de mercadorias, estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas, ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil, circulação jurídica de mercadoria. Ocorre que as atividades de software, especialmente com software eletrônico, por se materializarem através de um contrato de licença de direito de uso, nos termos da Lei do Software, que é a Lei 9.609 de 98, e da Lei de Direitos Autorais, a Lei 9.610 de 98, não envolvem transferência de propriedades. Assim, ainda que se pretendesse uma eventual caracterização como mercadoria digital, com a qual a Confederação Nacional de Serviços não concorda, ainda assim, a imaterialidade de um software eletrônico, de um lado, e a ausência de transferência de sua propriedade, por outro, somadas, evidentemente, ao disposto nos artigos 146, 155 e 156 da Constituição Federal, e, mais uma vez, da própria Lei Complementar 116 de 2003, atraem a incidência do imposto municipal e, a um só tempo, afastam por completo a tributação pelo ICMS. Por fim, excelências, e a fim de sequer usar todo o tempo que me foi deferido, em homenagem até ao adiantado da hora, é importante destacar que a jurisprudência desse colendo do Supremo Tribunal Federal, há muito tempo, firmou-se no sentido de que o ICMS só pode incidir sobre o suporte físico do software, que é a mercadoria corpórea, o antigo disquete, o pendrive, o CD-ROM, a caixinha onde o software era comercializado, algo que não existe mais. Por conseguinte, na transferência eletrônica, em que não há mercadoria física, tampouco transferência de titularidade, só há que se falar na incidência do ISS. Assim, excelências, Confederação Nacional de Serviços pugna pela procedência de ambas as ações, seja pela existência de da Lei Complementar 116 de 2003, já definindo expressamente que as operações com software encontram-se sujeitas ao ISS, seja pela bitributação, invasão de competência e ofensa à hipótese de incidência do imposto estadual, sendo evidente, assim, que a legislação, tanto de Minas Gerais quanto do Mato Grosso, padecem de vício de inconstitucionalidade em razão da ofensa aos artigos constitucionais já citados, quais sejam 146, inciso 3º, 150, inciso 1, 152, 155, inciso 2 e 156, inciso 3, todos da nossa Constituição Federal. Agradeço imensamente a oportunidade e encerro essa sustentação oral, desejando a todos muita saúde. Obrigado. Muito obrigado, doutor Ricardo Oliveira Godoy. Convido agora para assumir a tribuna virtual pelo governo de Minas Gerais, doutora Fabiola Pinheiro Ludwig Pérez, procuradora do Estado, que também falará pelo tempo regimental de 15 minutos.
excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro relator Dias Toffoli, excelentíssimo senhor, demais senhores ministros que compõem esse colendo Supremo Tribunal Federal. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, por meio da qual a parte autora pretende ver consagrado o entendimento de que não poderiam ser incluídas, na hipótese de incidência do ICMS, as operações mercantis envolvendo a comercialização de programas de computador ou softwares. Bem, afirma a autora na inicial que os softwares não se enquadrariam no conceito de mercadoria por serem bens incorpóreos. Afirma que, por se tratar de bens de propriedade intelectual, os softwares seriam comercializados por via de cessão de direito de uso, negócio jurídico que não poderia ser classificado como operação de circulação de mercadorias. E alega ainda que a incidência do ICMS sobre a comercialização de softwares ensejaria bitributação, uma vez que a operação é gravada no ISS, constando da lista da Lei Complementar 116 de 2003. As alegações vertidas na inicial não merecem proceder. Não há razão nenhuma para que se considere que os softwares produzidos em série e comercializados em larga escala no varejo não sejam considerados como mercadorias somente porque são bens incorpóreos. Uma interpretação sistemática da Constituição induz a conclusão de que devem se incluir no conceito de mercadorias todos os bens móveis destinados ao comércio, sejam eles corpóreos ou incorpóreos, como é o caso dos softwares. É interessante notar, quanto ao ponto, que mesmo que nos atenhamos à concepção de mercadoria advinda do direito privado, observaremos que já no Código Comercial de 1850, que era vigente na época da promulgação da Constituição, o conceito de mercadoria abrangia tanto bens corpóreos como bens incorpóreos. O antigo Código Comercial, além dos bens móveis e semoventes, enumerava bens imateriais, como ações, papéis de crédito e outros bens intangíveis consentâneos com a realidade da época, no rol daqueles bens sujeitos aos atos de comércio. Ou seja, há quase 200 anos, o Código Comercial já incluía os bens imateriais como bens passíveis de mercancia, permitindo assim classificá-los como mercadorias. De toda forma, esse tema da inclusão dos softwares, bens imateriais, no conceito de mercadorias, não é novo na jurisprudência desse egrégio Supremo Tribunal Federal, que ainda na década de 90 admitiu a incidência do ICMS sobre o chamado software de prateleira. É bem verdade que, inicialmente, entendeu este tribunal ser necessário que o software estivesse materializado num bem tangível, num CD-ROM, por exemplo, num disquete, para que se sujeitasse à incidência do ICMS sobre mercadoria, que então era entendida como bem corpóreo. Anos mais tarde, porém, ao apreciar a medida cautelar na ADIM que ora se irá julgar, consciente das profundas inovações tecnológicas que impactavam a vida da sociedade, essa mesma colenda corte afirmou que o conceito de mercadoria também haveria de sofrer os impactos das inovações trazidas pelo progresso. Reconheceu que a mudança na realidade fática afeta a interpretação do texto constitucional. Chancelou, assim, naquela ocasião, por ocasião do julgamento da cautelar da presente ADIM, o Supremo Tribunal Federal, a incidência do ICMS sobre operações com softwares, que são bens imateriais e parte do patrimônio intelectual de seus desenvolvedores, desde que se tratasse de operações com programas de computador produzidos em série e comercializados no varejo. Incluiu, portanto, esta corte os softwares no conceito de mercadorias. Avançando um pouco mais no debate, surge a necessidade de superar a alegação versada na inicial
de que os softwares, como bens imateriais e direitos autorais, seriam explorados economicamente através de licenças ou cessões de direito de uso, que não se incluiriam no conceito de circulação. A circulação, segundo se alega, pressuporia a transferência da titularidade das mercadorias para ocorrer. Bem, é necessário que a jurisprudência, que muitas vezes é fato, relaciona as operações de circulação de mercadoria aos negócios jurídicos que implicam na transferência da titularidade de bens, esteja atenta às várias formas jurídicas de direito privado, das quais esses mesmos negócios jurídicos que implicam a transferência de titularidade de bens podem se revestir. O cenário tecnológico atual deve ser levado em conta não só no momento da interpretação do conceito de mercadoria, como feita outrora, no momento do julgamento da cautelar, quando se considerou o conceito de mercadoria mais abrangente em face de um mundo que está cada vez mais virtualizado. Esse cenário de desenvolvimento tecnológico, sobretudo no que concerne ao comércio, deve também ser pano de fundo para a atribuição de significado àquilo que se entenda por operações de circulação de mercadorias e aos negócios jurídicos subjacentes a essas operações. O titular de um direito de propriedade intelectual sobre um software desenvolve atividade empresarial que tem por objeto a exploração econômica desse direito. Ele vende licenças de uso, diria um leigo. Juridicamente, esse direito de propriedade intelectual que o empresário detém, como direito de propriedade em geral, pode se desdobrar em direitos outros, passíveis de circulação entre patrimônios diversos. Assim, o direito de uso dessa propriedade intelectual, análogo, digamos, ao direito real de uso sobre uma propriedade imobiliária, é transferido a preço certo do patrimônio do empresário para o patrimônio do consumidor. É verdade que esse direito de uso pode se extinguir com o tempo, a depender dos termos do negócio jurídico que propicia a sua transferência. A licença pela qual adquirido um pacote de programas de computador, por exemplo, pode se extinguir em 5 anos. Há também outros casos em que a licença, ou seja, o direito subjetivo de uso, não se sujeita a termo e podendo ser usada definitivamente por aquele que adquiriu. É o que ocorre, por exemplo, na compra de um jogo de videogame, que hoje em dia que é um software e que hoje em dia é amplamente comercializado, independentemente do meio físico, e que passa a integrar definitivamente o patrimônio, ou seja, o conjunto das relações jurídicas economicamente apreciáveis do consumidor. É interessante ainda notar que, mesmo quando sujeita a termo, essa licença, esse direito subjetivo de uso, no momento em que expirado esse termo, a licença não volta ao patrimônio do cedente, como acontece na locação, por exemplo. Não, ela simplesmente se extingue. Então, seja como for, esse direito de uso, desdobrado do direito de propriedade intelectual e amplamente sujeito ao comércio, circula, é transferido do patrimônio do empresário para o patrimônio do adquirente. Há de se ter cuidado com o nominalismo. Os nomes arbitrados às coisas não definem o que elas realmente são. Na teoria geral do direito, o que há nesse caso é um direito subjetivo de uso que sai do patrimônio do empresário e ingressa definitivamente no patrimônio do usuário. Pois bem, chame-se isso licença, compra e venda de cessão de uso, cessão de uso por prazo determinado ou qualquer outro nome que o tráfego da vida privada vier a conferir ao negócio, o que se tem é um direito subjetivo. E os direitos subjetivos, nesse caso, são bem móveis, nos termos do artigo 83 do Código Civil, que passa onerosamente de um patrimônio a outro, aperfeiçoando, portanto, de forma clara o fato gerador do ICMS. Por fim, cabe ainda ressaltar
que não procede a alegação de que a incidência do ICMS sobre operações com software implicaria em bitributação. De fato, encontram-se indicados no item 1 da lista dos serviços tributados pelo ISS os serviços de informática e congêneres. Nos subitens que se seguem, ou seja, nos subitens relacionados a essa prestação de serviços de informática, são arrolados o licenciamento e a cessão de direito de uso de programas de computação. Não se pode inferir que essa lista, ao afirmar tributável pelo ISS o licenciamento e cessão de direito de uso de programas de computação, o esteja fazendo à margem da existência de qualquer prestação de serviço pelo contribuinte. Assim, o licenciamento ou cessão de uso de programas de computação previstos na lista anexa à Lei Complementar 113 estão associados às chamadas operações mistas, que envolvem tanto a prestação de serviços como a circulação de mercadorias. E o artigo 155 da Constituição estabelece que, estando essas operações mistas previstas na lista anexa da legislação complementar que disciplina o ISS, elas estarão sujeitas à competência tributária dos municípios. Portanto, os serviços de informática previstos na lei do ISS, na Lei Complementar 116, eles dizem respeito à atividade de criação e de desenvolvimento de programas de informática personalizados, destinados exclusivamente a determinado consumidor para atender às suas necessidades. Após a prestação do serviço de elaboração do software, preparado a pedido e de acordo com as solicitações do consumidor, haverá de fato a cessão de uso desse programa. Mas o que prepondera inequivocamente é a prestação de serviço, a atividade intelectual, criativa, desenvolvida pelo prestador do serviço e posta à disposição do cliente. É uma situação totalmente distinta daquela em que a oferta massiva de softwares no mercado, produzidos em larga escala, destinados a uma pluralidade indistinta de usuários e comercializados no varejo. Vamos lembrar mais uma vez do exemplo dos jogos de videogame, que bem esclarecem o contexto do caso. Não há que se falar, portanto, em hipótese de bitributação, mas sim em fatos geradores distintos. Um deles, a comercialização de softwares de prateleira, sujeito à incidência do ICMS, e outro, a prestação de serviço de informática, consistente no desenvolvimento de programas de computador personalizados, sujeitos ao ISS. Assim, por todo o exposto, por serem os softwares mercadorias sujeitas à circulação econômica, requer o governador do Estado de Minas Gerais que seja julgado improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade. Agradeço pela atenção, é o que tínhamos a colocar. Muito obrigado, doutora Fabiola Pinheiro, Ludwig Pérez. Agora temos 3 amici curia. Eu convido para falar pela Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação, Brascom, o doutor Enzo Alfredo Pellegrino Megosi, que falará pelo tempo regimental 10 minutos. Excelentíssimo ministro Luiz Fux, presidente deste egresso Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo ministro Dias Toffoli, relator desta ação direta de inconstitucionalidade, excelentíssimas ministras Carmen Lúcia, relatora da ADI 1945, julgada em conjunto com a presente ação direta, excelentíssima ministra Rosa Weber, demais excelentíssimos ministros componentes desse plenário do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques de Medeiros, caros colegas que me antecederam dessa tribuna, a todos os meus sinceros cumprimentos, registrando minha honra de fazer parte desta discussão perante a Suprema Corte. Em respeito ao tempo da Corte, dado o adiantado da hora, e aos nobres colegas que me antecederam, tendo em vista que as teses estão postas, a Brascom, admitida como amiga da Corte para contribuir nesse julgamento, traz a essa tribuna alguns argumentos, alguns questionamentos, algumas provocações a essa Corte, com o único objetivo de contribuir para o desfecho da questão controvertida, a questão constitucional controvertida, questão esta que perdura há mais de 2 décadas.
e controvérsia essa, que é o correto regime jurídico tributário a ser aplicado às operações com licenciamento e uso de programas de computador, softwares. Digo 2 décadas porque a maioria da jurisprudência judicial e administrativa no Brasil se forma a partir de um precedente julgado pelo órgão fracionário dessa corte no ano de 1998, e aqui me refiro ao recurso extraordinário 176626, relatado na primeira turma, à época pelo ministro Sepúlveda Pertence. Naquela ocasião, era um recurso oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, recurso interposto pela Procuradoria do Estado de São Paulo. Registre-se aqui, e isso é bastante importante, a ocasião, a Procuradoria do Estado de São Paulo foi vencida na discussão, porque o recurso não foi conhecido pela primeira turma, e àquela ocasião a Procuradoria do Estado de São Paulo visava exatamente o que se visa hoje, que é tributar pelo ICMS as operações com licenciamento e uso de softwares. Àquela ocasião foram fixadas 2 premissas básicas. A primeira, sobre as operações de licenciamento de uso de software, e essa é a premissa mais importante, a incidência deve ser do ISS, já que está a se comercializar algo incorpóreo. De outro lado, se cogitaria da incidência do imposto estadual desde que cumpridos 3 requisitos: que aquele programa fosse posto no varejo indistintamente, que fosse colocado à disposição de todos os consumidores de maneira indistinta e, principalmente, houvesse a tradução daquele programa em uma mídia física, em um suporte físico. E aqui meu colega que me antecedeu já mencionou quais eram as formas de comercialização à época. Entretanto, Excelência, a despeito da dicotomia apresentada nesse julgamento entre os chamados softwares de prateleira e softwares por encomenda, aquelas premissas data vênia, em nossa opinião, elas não podem ser aplicadas à situação que é posta em julgamento pela presente ação direta. E isso do ponto de vista fático e também sob o plano normativo. Sob o aspecto fático, em 98, se comercializavam softwares em caixas com a entrega do programa de computador em mídia física para utilização indistinta do adquirente. Hoje, porém, existe o licenciamento por meio de pagamentos periódicos, com mobilidade total e com, muitas vezes, o licenciamento se materializando sem qualquer transferência eletrônica de dados. Como exemplo, temos o que se chama de software as a service, o software como serviço, modalidade em que o cedente da licença disponibiliza ao adquirente uma série de plataformas e estruturas de conexão, permitindo que o adquirente da licença acesse o programa de computador, bastando que tenha acesso a um terminal de computador, sem que haja necessariamente a transferência eletrônica de dados. Como exemplo dessa modalidade de comercialização, temos o programa que eu e minha colega que acabou de sustentar em favor da Fazenda do Estado de Minas Gerais e meu colega que me antecedeu, o programa que nós utilizamos para fazer a intervenção dessa tribuna, ele possibilita o acesso ao programa de computador sem que façamos o download do programa. Podemos fazer o acesso a esse programa simplesmente pelo navegador da internet. Isso só é a comprovação de que várias das operações, ou a maioria das operações de software podem ser feitas sem o download especificamente. De qualquer maneira, uma coisa é certa, Excelências, qualquer que seja a modalidade de comercialização da licença de software, não há transferência de titularidade, que é o requisito exatamente previsto por essa Suprema Corte para que dispare-se a incidência do imposto estadual. Não há qualquer transferência de titularidade no caso dos programas de computador, já que se comercializa algo incorpóreo, está a se falar de uma cessão de direito de autor, conforme já foi aqui mencionado. Do ponto de vista normativo, as premissas do julgamento de 98 também não se aplicam, uma vez que, como já se citou, o julgamento foi realizado sob um
contexto normativo absolutamente distinto, já que em 98 não existia a Lei Complementar 116, que no ano de 2003, por intermédio da inclusão do item 1.05, a lista anexa previu expressamente que o licenciamento e a cessão de uso de programas de computador está apta a fazer incidir o imposto municipal. Então, excelências, o suposto conflito de competências aqui existente, ele é simplesmente aparente, na medida em que, desde o ano de 2003, há uma opção feita pelo legislador, um juízo político feito pelo Congresso Nacional, na medida em que, de acordo com o artigo 146 da Constituição Federal, 146, inciso 1º, é a lei complementar que serve para dirimir conflitos de competência em matéria tributária, papel da lei complementar que este Supremo Tribunal Federal reforça em inúmeros julgados recentes. Ainda sob o aspecto normativo, há uma peculiaridade que há que se citar aqui, que é a estrutura do negócio jurídico relativo ao licenciamento e uso de software. Esse negócio jurídico ele prevê 2 etapas do liame obrigacional. O artigo 8º da Lei 9.609, que regula o regime jurídico do software, trata disso com bastante clareza. Então, a partir do que se depreende do artigo 8º, aquele que comercializa o programa de computador, quer seja titular dos direitos do programa, quer seja titular dos direitos de comercialização, fica obrigado não só a ceder a licença, que seria a suposta obrigação de dar, e ainda que se admitisse uma mercadoria eletrônica, e aqui só faz a título de argumentação, porque data vênia, quando a Constituição Federal pretendeu tributar algo incorpóreo pelo ICMS, ela assim o fez expressamente, que é o caso da energia elétrica. Não bastasse a cessão da licença, há necessidade de se prestar suporte durante todo o período de vigência da licença, de modo em que se está diante de uma obrigação mista, um negócio jurídico complexo, de natureza mista. E esta Corte, em julgados bastante recentes, e aqui tomo por empréstimo o RM 603.136, em que esta Corte decidiu pela constitucionalidade do ISS sobre os contratos de franquia, entendeu que, havendo essas 2 obrigações indivisíveis, e numa delas existindo a previsão de incidência do ISS, deve incidir o imposto municipal. Para finalizar, excelências, e agradecendo desde já pela atenção, deve-se afastar do argumento ad terrorem utilizado pelos estados da federação, no sentido de que eles ficariam à margem do ponto de vista arrecadatório, se essa Corte entender pela incidência do imposto municipal. Esse argumento, ele não corresponde à verdade dos fatos, na medida em que, com o advento das conexões 5G, da denominada internet das coisas, temos em nossas casas, em nossos escritórios, uma série de bens em que neles existem diversos softwares cujo valor monetário é muitas vezes superior ao valor do próprio bem. E nem por isso se cogita, e aqui falo de carros autônomos, carros, smartphones, refrigeradores, e nem por isso se cogita da incidência do ISS sobre essas operações. E não se cogita por uma simples razão, está a se falar de mercadoria no sentido na acepção do termo do ponto de vista constitucional e nos termos da jurisprudência desta Corte. Então, por todas essas razões, uma decisão dessa Corte que implica a incidência do ICMS, ao contrário, retirará dos cofres municipais um valor bastante expressivo recolhido pelo setor nos últimos anos, que, acreditando na da Lei Complementar 116, recolheu o ISS sobre esses valores. São essas as razões pelas quais se pugna pela declaração de inconstitucionalidade da legislação mineira e da inconstitucionalidade sem redução de texto do artigo 2º, inciso 1º da Lei Complementar 87/96. Agradeço pela atenção de Vossas Excelências. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, doutor Enzo Alfredo. Passo agora a palavra e convido para assumir a tribuna virtual o doutor Saul Torim Leal, que falará pelo Amicus-Curiae, Empresa Brasileira de Empresas de Software, ABES. Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, eu cumprimento todo o tribunal. Apenas uma geração muito especial de constituintes
era capaz de fazer o que foi feito com os municípios na Constituição de 88. O artigo 1º da Constituição Federal, o comando que abre a Carta Cidadã, ele finca entre nós o pacto federativo, a indissolubilidade da nossa federação, e o faz trazendo os municípios para essa equação, no misto de idealismo e coragem, que nenhuma Constituição anterior foi capaz de fazer. O artigo 18 traz a sua autonomia, o artigo 30 traz as suas competências, mas esse constituinte sabe o que era, conhecia a nossa origem, sabia dos nossos vícios originários, compreendia que somos fruto da nossa colonização do domínio do mais forte sobre o mais fraco, pilhagem, expropriação, extrativismo, expoliação. Exatamente por saber desse vício em nossa origem, é que o Constituinte inseriu no artigo 34, inciso 5º, a linha B, o seguinte comando: a União Federal pode intervir no Estado que não faça o repasse para o município de sua arrecadação tributária prevista em lei. Veja como o Constituinte já sabia que as disputas por arrecadação tendiam a se cortarem no lado mais fraco, o lado do município, a ponto de trazer um tipo de comando que jamais usamos, ainda bem, numa antevisão, como que se soubesse que em algum lugar do futuro nós estaríamos hoje aqui. Os municípios, até bem pouco tempo, eram vistos com um misto de incredulidade e desprezo, notadamente pela ausência de base arrecadatória. Quando suas lideranças vinham a Brasília para fazer todo tipo de reivindicação, as manchetes dos jornais estampavam que prefeitos estavam nas marchas em Brasília com o pires na mão. Era assim que essas lideranças eram retratadas. Mas os municípios se reconstruíram, se reinventaram. O fenômeno da mega urbanização trouxe metrópoles prósperas, inclusivas, produtivas. E o próprio setor de serviços se reinventou. O que antes eram serviços precários se tornaram hoje experiências. E, a partir disso, o próprio Supremo Tribunal Federal começou a revisitar e a construir uma virtuosa jurisprudência que empodera o ISS. Vossa Excelência, ministro Fux, relatou o caso dos planos de saúde. O ministro Gilmar Mendes relatou recentemente o caso relativo ao ISS franquias. Uma rica jurisprudência floresceu entre nós, junto com a emancipação financeira dos municípios. Isso é uma invenção brasileira. Devemos ter muito orgulho do que os municípios conseguiram construir. Exatamente nessa jurisprudência do Supremo recente, essa dicotomia entre a obrigação de dar e a obrigação de fazer foi rompida. Nós quebramos as algemas civilistas, nos voltamos para a Constituição e daqui nasceu o conceito de utilidade. Qual é a utilidade dessa prestação de serviço? E tudo isso é colocado hoje invocando um precedente de mais de 2 décadas. RE 176626, julgado em 98, 22 anos na inovação tecnológica é uma era. E o que aconteceu nesse precedente é bom que fique muito registrado. O Supremo jamais falou que software é mercadoria. Esse precedente é da relatoria de José Paulo Sepúlveda Pertence. O ministro Sepúlveda Pertence, nesse precedente, diz que o corpus mechanicum, essa é a expressão do ministro Sepúlveda, o corpus mecânico, a base física, tangível, material, corpórea, que circula, que muda de titularidade para que eu emito nota fiscal e ela passa a pertencer a mim. Eu posso dar, eu posso entregar, eu posso arrendar, eu posso fazer o que eu quiser daquela propriedade. Aquela base física que não existe mais, o CD-ROM, disquete, serviria de base de cálculo quando fosse feita em escala, como chamado software de prateleira, para a incidência do ICMS. Isso não é dizer que software é mercadoria. Invocar o ministro Sepúlveda Pertence para subscrever esse entendimento é jurar
o santo nome em vão. Não é isso que consta desse precedente. Indo além, a própria dicotomia que foi ventilada nesse precedente é em tudo compatível com a Constituição Federal, que do artigo 170, quando trata dos incisos relativos aos princípios da ordem econômica, no seu inciso 6º, ao falar do meio ambiente, traz bens e serviços. O parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição Federal, quando cuida do estatuto jurídico das paraestatais, fala expressamente em comercialização de bens ou prestação de serviços. Isso é um conceito constitucional, há uma base que se distingue, e fazer artificialmente nascer um terceiro aqui gera um efeito deletério em toda a cadeia. Isso em sintonia, já passo para o final, em sintonia com o que os municípios fizeram em relação ao artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal, que ao falar sobre o ISS remete para a lei complementar, assim como é feito no ISS, no artigo 155, inciso 2º. A diferença é que no ISS veio a lei complementar 116, que no item 1.04 falou sobre o software de encomenda, e no item 1.05 falou sobre o software padronizado. Essa lei é extraordinária, uma lei nacional que administra a arrecadação por serviços de mais de 5.000 municípios numa nação continental, com um piso de alíquota, um teto de alíquota, trazendo segurança jurídica, funcionalidade e, acima de tudo, simplificação. O sonho de todos os idealistas de qualquer reforma tributária foi feito a partir dessa lei, a Lei Complementar 116, sem se mexer na Constituição. Como vamos pegar todo esse setor e entregar no terreno pantanoso da guerra fiscal do ICMS? Por quê? Com base em quê? Senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, eu passo para o final da minha fala em nome da ABS. Há um código global, um código universal, adotado em todas as nações que produzem esse tipo de tecnologia. De um lado estão os hardware, do outro lado estão os software. Esse é o setor de tecnologia da informação. O hardware é o que é tangível, é o que é material, é o que é corpóreo, é o monitor do computador, é o teclado, o mouse, o meu iPhone. Esse tipo de produto da tecnologia de informação é mercadoria e vai ser dirigido aos estados. O que é fruto das ideias, da inventividade humana, da combinação dos dados para oferecer um serviço que é útil a um terceiro, isso é um software. Não há razão para a briga. Não deveria haver motivo para que estados e municípios, irmãos federados, estivessem nessa situação. O que é hardware é do estado, o que é software, qualquer que seja a modalidade, é do município. Estamos falando apenas de 11% de todo o setor de tecnologia da informação, os dados são da ABS. E 11% é o que resulta da arrecadação por software. Todo o restante está entregue para outras formas de arrecadação. E faço agora, subscrevendo, encerrando, faço aqui coro as palavras do colega que me antecedeu. O Brasil é uma nação respeitável de mais de 210 milhões de consumidores com poder aquisitivo e uma classe média exuberante. Nós estamos no limite do leilão do 5G. O 5G vai trazer a internet das coisas. O relógio que o ministro Gilmar Mendes tem no pulso, um Apple Watch, é um hardware. Como assim será a geladeira? Como assim será o carro? As impressoras 3D darão asas à imaginação, fabricando todo tipo de produto físico, tangível, cuja arrecadação vai para os estados e não para os municípios. Senhores ministros, quando as águas sobem, todos os barcos se elevam. A arrecadação para ambos, os municípios estão de parabéns, fizeram o dever de casa, se emanciparam financeiramente, conquistaram sua libertação fiscal, tem uma base de arrecadação pelos softwares, por qualquer que seja a titularidade, previsto em lei. Merece o nosso aplauso, jamais o nosso combate. Encerro, portanto, agradecendo a oportunidade e fechando a minha fala, em nome da ABS, pedindo que seja julgado procedente as duas ações, a DI 1945 da ministra Carmen e agora a DI 5659 e Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Saul Torinho Leal, que falou pela ABS. E agora eu passo a palavra ao último Zamit Curia,
Associação Brasileira das Secretarias de Finanças, ABRASF, e concedo a palavra pelo tempo regimental 10 minutos ao doutor Ricardo Almeida Ribeiro da Silva. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, a quem saúdo e desejo sucesso na presidência dessa colenda corte. Excelentíssimas senhoras ministras Carmen, Lúcia, Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros integrantes do plenário do Supremo Tribunal Federal, meus ilustres colegas que me antecederam, a todos os servidores e todos os que nos assistem nesse momento, num debate que é de suma importância para os municípios brasileiros. Eu vou ser bastante breve e ressaltar apenas 2 pontos em relação a esse tema, que é muito caro à Abrasf que gestou o projeto, a redação do projeto de lei que hoje se converteu na Lei Complementar 116 e que se tornou uma lei pacificadora e que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido seguidamente os seus comandos como comandos de pacificação e de prevenção de conflitos de competência, não só entre estados e municípios, mas também as dúvidas que podem acontecer na incidência tributária em relação aos contribuintes. E o primeiro dos pontos que gostaria de ressaltar, excelências, diz respeito a um aspecto pouco analisado pela doutrina e pela jurisprudência e que diz respeito à definição dessa zona cinzenta entre os impostos que incidem sobre o consumo no Brasil e que o sistema tributário vigente desde 1965 repartiu entre as 3 esferas da federação. Com efeito, é imprescindível dizer que estes conflitos não ocorrem ontologicamente entre ISSQN e ICMS. Eles ocorrem ontologicamente entre IPI e ISSQN. E por que, vejam vossas excelências? Esse conflito se dá em razão da diferença que existe entre a produção de um produto, como diz a Constituição, né, tangíveis e submetidos ao IPI, e no momento em que esses produtos circulam, se submetem, portanto, ao ICMS, e a geração, a criação de bens intangíveis que são serviços, são tratados pelo Sistema Tributário Nacional, ou como dizia o saudoso professor Ricardo Lobo Torres, sobre o Sistema Tributário Nacional na Constituição, como serviços. Vejam vossas excelências que não há ICMS quando circula um serviço, como há em relação ao IPI. Portanto, a clivagem ontológica original do Sistema Tributário Nacional é entre IPI e ISSQN. Vejam que os únicos bens sujeitos ao ICMS que não são originados de uma atividade propriamente industrial são apenas 4. E o são, já digo, por força da Constituição ou da lei complementar, agindo por delegação expressa. Quais são eles? Serviços de energia elétrica, serviços de transporte intermunicipal ou interestadual, estão na Constituição de 88, e os serviços de fornecimento e alimentação e bebidas, além do frete que é incluído na base de cálculo do ICMS por força da Lei Complementar 87 de 96, que disciplina o ICMS. Portanto, não precisamos sequer recorrer ao direito privado, ao direito do consumidor, para saber que essas atividades, que por força da Constituição da Lei Complementar foram levadas para o campo de incidência do ICMS, são serviços. E mais, excelências, a partir da Lei Complementar 116, essa clivagem ficou ainda mais clara. Ela reforçou com nitidez essa distinção fundamental que advinha já do sistema concebido pela Emenda Constitucional 18 de 65. A Lei Complementar 116 destaca, por exemplo, o beneficiamento, o recondicionamento, a lavagem, a recauchutagem, a plastificação, incondicionalmente como serviços, porque não são invenções, não são atividades industriosas, não criam produto, né? Porque se referem a um bem tangível. Isso mostra como os serviços estão atrelados, portanto, à intangibilidade. Isso é fundamental na compreensão do que se tem hoje em discussão nessa Suprema Corte. Portanto, serviços são sempre ações que, já como bem ressaltado pelo colega que me antecedeu, que criam utilidades. Isso vem sendo reafirmado de maneira cristalina pela Suprema Corte e pelo STJ também.
É preciso dizer nesse momento que os softwares nunca foram hardwares, nunca foram bens físicos, nem na época em que eram necessários os disquetes, ou CD-ROMs, outros meios físicos, para que eles pudessem chegar às pessoas. Por isso, o próprio Estado de São Paulo, como foi mencionado também, só cobrava ICMS sobre um valor que era atribuído ao suporte físico, que era essa sim a base de cálculo do ICMS, nunca sobre o licenciamento, nunca sobre a cessão de direitos do computador. Hoje, no momento em que a tecnologia tornou o consumo da atividade algo automático, que dispensa inclusive a intervenção da ação humana, como os uploads automáticos feitos em quaisquer dispositivos, como o uso remoto das facilidades e soluções informáticas, como já foi dito, os sistemas de software as a service, software as a platform e tantos outros, fica muito claro que não há qualquer sentido em buscar tangibilidade desses bens, que são ontologicamente imateriais. Só faltaria agora os estados pretenderem qualificar os bits ou os bytes, ou mesmo os elétrons, como transferência de mercadoria para os consumidores. Ora, excelências, nem a física quântica conseguiu enxergar os elétrons. Eu acredito que os estados não conseguem também enxergar os elétrons para qualificar essas atividades, né, esses bens intangíveis, como transferência de propriedade de mercadoria, operações relativas à circulação de mercadorias, como é a matriz constitucional do imposto que cabe aos estados. Eu tenho certeza que os estados que transformaram o ICMS no pior imposto do país, com guerra fiscal, alíquotas abusivas que chegam a 30%, 35%, com complexidade do seu sistema tributário, diferenciais de alíquota, declarações infindáveis, com fraudes, uma guerra fiscal interminável, como já foi muito bem colocado, certamente e é o tributo que mais atrasa a competitividade do país. Todos os relatórios mostram isso, o que representa hoje o ICMS para o país que precisa ser reformado. Os municípios fizeram o dever de casa, o ISSQN é um imposto simples, um imposto de fácil recolhimento, não há qualquer problema com relação a esses aspectos. Então, tenho certeza que os estados não enxergam os bytes nem os bits, e muito menos os elétrons. E softwares, excelências, no mundo inteiro é serviço. Será que só no Brasil nós vamos inventar algo diferente para isso? Não faz mais sentido, aliás, a distinção, quaisquer distinções que tenham sido feitas entre software de prateleira ou software sob encomenda, até porque a Lei Complementar 116 eliminou qualquer vinculação à encomenda. As únicas duas hipóteses que estão ali previstas são as obras de arte por encomenda, são serviços, porque uma pintura, por exemplo, poderia ser já devidamente preparada e vendida como mercadoria, e as próteses, não há outras hipóteses. Essa vinculação à encomenda não faz mais sentido e não existe essa distinção. Portanto, ainda que não se concorde, e a discussão técnica, a discussão quanto ao caráter desses bens à luz da Constituição, ela é bastante saudável, mas nós temos um critério hoje trazido pela lei complementar, um critério de segurança jurídica, que não vem só por força da vontade do legislador complementar, ela vem em razão de uma espécie de redundância da Constituição. A Constituição delegou à Lei Complementar Tributária Nacional, nessa hipótese, estamos diante de uma zona cinzenta, não há dúvida de que a questão aqui se insere nessa zona de aproximação entre mercadorias e serviços, e o critério que a Constituição estabeleceu 3 vezes, em 3 normas distintas, foi conferir ao legislador complementar a missão de dirimir os conflitos de competência. Não há dúvida. Se havia dúvida anteriormente, em razão da tecnologia não ter avançado, com o Decreto-Lei 406 de 68, que já tratava de processamento de dados, análise de sistemas e outros, na Lei Complementar 56 de 87, com a Lei Complementar 116 de 2003, é inequívoco. Eu não vou reler aqui os itens 1.04 e 1.05, que já foram lidos, né, cabalmente, que Vossas Excelências certamente conhecem a sua dicção. Um tratando da elaboração de programas de computador, esses sim, os serviços de encomenda, na ideia de encomenda, dos softwares customizados, e a outra, o 1.05, o licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, sem qualquer condicionamento a ser encomenda, não encomenda, customizado, especializado, único, exclusivo. Não há isso na lei complementar. Ela atribuiu exclusivamente a incidência do imposto sobre o consumo no Brasil ao ISSQN de competência municipal, até por uma questão de praticidade, de praticabilidade. O julgamento que se assistiu hoje, que foi interrompido, com pedido de vista do ministro Dias Toffoli, excelentíssimo senhor relator,
da 5659, da ADI 5659, ponderou muito bem a questão dos detalhes de como se vai estabelecer protocolos na ação estatal. E a lei complementar, ela traz esse cuidado para se evitar exatamente a dúvida, a insegurança jurídica. Porque todos os serviços, todos os softwares, sejam eles de prateleira ou de encomenda, estão na competência municipal em razão do cumprimento da missão constitucional que foi conferida à lei complementar. E, por fim, como já foi ressaltado também, mas é importante sublinhar, em razão da jurisprudência rica que essa colenda da Corte tem trazido em relação aos itens da lista de serviços, espancando aquela dicotomia, né, do direito privado entre dar e fazer. O ministro Gilmar Mendes ressaltou com muita maestria que todo dar envolve, em alguma medida, um fazer, sobretudo quando se está diante de software. Software sempre envolve um fazer, não há dúvida quanto a isso. A utilidade é que se sobressai a qualquer outro critério, e esse é o critério que está na Constituição. Portanto, excelentíssimos senhores ministros, sem mais cansá-los, dado o adiantado da hora, a Abrasf, em nome dos interesses municipais, confia que vossas excelências irão julgar procedentes as duas ADIs, coibindo essa iniciativa dos estados que não tem respaldo em qualquer norma nacional, mas tão somente nas suas iniciativas legislativas próprias e que merece ser agora pacificada por entendimento dessa Suprema Corte. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ricardo Almeida. Passo agora a palavra ao vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques de Medeiros. Muito boa noite, senhores ministros, senhoras ministras, senhor presidente, senhores advogados. São quase 6 horas da tarde, não gostaria de cansá-los com mais uma fala minha. Para quem esteve no TSE, seria mais uma rodada no dia de hoje, mas eu gostaria de fazer apenas alguns pequenos comentários ao caso, até porque a transmissão de julgamentos pela internet, com esses plenários eletrônicos, tem me feito descobrir, entre outras coisas, que o meu cabelo ficou branco, eu envelheci e o tempo passou. E há algumas coisas que o tempo permite que se deva preservar. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de exaltar aqui é que não se está apenas a discutir o que é e o que não é software, mas como se dá o conflito federativo entre estados e municípios. Aqui, esta corte é muito mais uma corte federativa do que uma corte tributária. Estamos aqui a ver como seguirão a caminhar as matérias tributárias na fronteira entre ICMS e ISS e como seguirá a capacidade de imposição tributária de estados e municípios. Então, aqui não é apenas uma questão tributária, mas é uma questão federativa sensível. Uma das coisas que importa para a federação é a sua estabilidade. E alteração do traçado original pelo qual fluía a federação nas suas relações de imposição tributária e divisão de competências não deve ser jamais traumática, assodada, episódica e, como os meus brancos cabelos indicam, conservadora. O que eu gostaria de esclarecer é que a jurisprudência já assentada por este tribunal há muito tempo esclarece um parâmetro muito inteligente no divisor da fronteira sobre mercadorias e serviços, no plano da tributação. Quando lá atrás, no RE 17626, se invocou a distinção entre o software de prateleira, tá, e o software feito sobre encomenda, ali o Supremo deu uma sequência de decisões que iluminaram todo o futuro deste campo regulatório e tributário. Alterarmos, e a pergunta que faço aqui é, para alterarmos aquilo que ali se divisou, era necessário alguma coisa de fundo, alguma coisa de essência, e não alguma coisa artificial ou superficial do fundamento que ali esta corte já balizou.
O que quero insistir é que a fronteira entre mercadorias e serviços para ICMS, ISS ou ISQN é uma fronteira, como todas as fronteiras entre agentes políticos, delicada. Mas, em termos de software, me parece que esta Corte Constitucional deu uma baliza e o passar dos anos não produziu de concreto nenhum elemento efetivo a autorizar uma subversão daquilo que já julgado. Entendo e gostaria de explicar que quando a dicção da Corte fala em software de prateleira e software sobre encomenda, não se dirigia apenas ao modo de apresentação do produto, mas se dirigia fundamentalmente a uma dicotomia clássica do direito entre obrigações de dar e obrigações de fazer, conteúdos de fazer e conteúdos de dar. Quero dizer o que com isso? Quero dizer que, salvo engano, Benjamin Franklin, cujo pai fabricava velas, diz: o dono da vela não é o dono da luz. O que quero insistir, o que gosto de insistir, é que quem adquire uma vela acesa não está adquirindo uma vela, está adquirindo a luz que vem com a vela. No caso de softwares de prateleira, havia a vela e havia a luz. Com a evolução dos mecanismos de entrega de software, dispensando a vela, mas continuando a entregar a luz, segue absolutamente atual o discrimen adotado pelo Supremo no passado. Quem adquiria vela com luz, hoje adquire apenas a mesma luz que antes vinha na vela, mas agora sem a vela. Mas o que se adquiria lá e hoje é exatamente a mesma coisa, se adquire software. O fato de não existir mais vela não muda o raciocínio de outrora para os dias de hoje. Não é o meio que se está a adquirir, mas é o produto software. Insisto ainda, e gostaria de usar os exemplos já tateados no dia de hoje. Há uma pequena facilidade de nos confundirmos neste raciocínio na medida em que softwares são bens intangíveis que adquirimos para que façam coisas em nossas máquinas. E aí se encontra um fazer. Mas o fato desta mercadoria incorpórea, software, fazer algo em minha máquina, não a transforma em serviço, nem lhe retira a natureza de bem. A aquisição de um software é uma operação de dar. Receber algo que passa a fazer algo em meu computador. Pouco importando se chega-me com uma mídia tangível ou se chega por mídia intangível. Continua sendo, a meu sentir, mercadoria e continua sendo absolutamente atual o julgamento do Supremo no RE 1700-626. Trazendo para a sessão de hoje, como algumas belas sustentações nos fizeram refletir, lhes diria que o meu computador, com o qual falo nesta sessão, é tangível e material. Mas para que eu consiga, para que ele possa funcionar, é necessário que algo faça nele. É necessário que exista um fazer dentro dele. Para isso, adquiro um software que faz esta máquina funcionar. Quando eu adquiro este software para me fazer minha máquina funcionar, é um fazer. Ela fará, mas o que eu adquiri foi um dar, é mercadoria. E sim, não nego que é serviço. Porque se é possível que nós estejamos reunidos, é porque existe um serviço de conexão por internet que nos reúne. E aí não há dúvida, agora sim é um serviço. A conexão que meu computador faz com o Supremo Tribunal Federal é um serviço. E é feito não tangível, não por matéria, por canais, por bits circulando. Mas isso efetivamente é um fazer
um serviço que eu compro e pelo qual pago, distinto por completo do software que permite que a minha máquina funcione. Agora, se esse bem que eu adquiro, software, tem ou não prazo de validade, se ele falece porque ele tem uma validade, a meu sentir, não muda a sua natureza. Continua absolutamente atual o que disse essa corte sobre softwares de prateleira, ou seja, softwares que já existem, daquilo quando eu peço que alguém faça para mim um software. Seguramente, se um profissional é incumbido de fazer para mim um software, temos ISS. Agora, se um software faz algo em meu computador, isso não transforma em serviço. Isso continua sendo uma mercadoria que adquiri para que opere dentro de minha máquina. Insisto, também hoje estou em máximas, imposto bom é imposto velho, uma sistemática antiga de tributação fixada por essa corte, ainda mais num campo que dizem tão dramático como o cepual do ICMS, melhor que mantenhamos as coisas como estão, melhor que não subvertamos a federação, a partir do simples fato de que o dono da luz, o dono da vela, continua não sendo o dono da luz. Mas o fato de não existir vela não muda a natureza da luz, que sempre foi a mesma natureza, no caso, software, como sendo produto, objeto para ICMS, salvo quando ele é feito por alguém para você. E aí sim eu teria serviço. Entendo que deve ser mantida a compreensão do RE 176626 e que todas as evoluções que aconteceram de lá para cá não tiveram condição de mudar a essência daquilo que é julgado e por isso deve, ao ver do Ministério Público, ser preservado em nome da harmonia da federação, que é subjacente à repartição de competência tributária neste campo. Era isso que queria acrescer a esse julgamento, esperando que seja o mais iluminador possível da causa. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Humberto Jacques Medeiros, nosso vice-procurador-geral da República. Com a licença dos eminentes colegas, eu comunico que estou transferindo para a pauta de quarta-feira, com o primeiro processo, exatamente essas duas ações de declaração de constitucionalidade 5659 e 1945, quando então darei a palavra ao ministro Toffoli, que proferirá seu voto em ambas as ações e depois vou colher os votos remanescentes que ainda estão faltantes. E agradecendo aos servidores, agradecendo a vossas excelências, desejando um bom fim de semana a todos, declaro encerrada a sessão.